Olá, muito boa tarde para você. Seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. Pauta aberta desta quinta-feira, dia 14 de abril de 2022, está no ar. Falamos ao vivo para todo o Brasil, 4h24 da tarde agora. Quinta-feira Santa, para muitos, o feriadão começa amanhã, na Sexta-feira da Paixão. E a programação aqui na TV Evangelizar, nestes dias que antecedem a Páscoa, será muito especial. Um pouquinho do que está programado a gente conta no programa de hoje para você. Este 14 de abril também é Dia Mundial do Café. E nós vamos juntos a partir de agora com os destaques do programa de hoje. 50 dias de guerra na Ucrânia. Esta quinta-feira foi marcada pelo ataque a míssil ao maior navio da frota russa que estava atracado em Odessa. Pela abertura de 9 corredores humanitários para a retirada de civis do sul e do leste do país. E no cenário diplomático internacional, esta quinta-feira foi marcada pela aproximação da Finlândia e da Suécia com a OTAN, o que provocou reações em Moscou. Em tom de ameaça, o Kremlin avisa que está pronto para, se for o caso, enviar armas nucleares para a fronteira com a Escandinávia. Aqui no Brasil, o Ministério da Cidadania anunciou nesta quinta-feira o novo valor do Vale Gás, R$ 51,00 garantidos a cada 2 meses para famílias de baixa renda cadastradas nos programas do governo federal. O adeus a Fred Rincon. Depois de sofrer um acidente gravíssimo em Cali, na Colômbia, o ex-ídolo do Corinthians e da seleção colombiana de futebol, que estava internado, não resistiu. Ele morreu hoje aos 55 anos de idade. E a gente mostra hoje também o espetáculo que está sendo preparado para a Sexta-feira da Paixão. É a Camerata Antíqua de Curitiba que fará no Santuário Nossa Senhora de Guadalupe Jesus das Santas Chagas o primeiro concerto aberto ao público depois de mais de 2 anos, desde que tudo foi interrompido por causa da pandemia. Fique aqui ligadinho com a gente, o Pauta Aberta desta Quinta-feira Santa está no ar. O Ministério da Cidadania anunciou hoje o valor que será liberado às famílias de baixa renda do país cadastradas nos programas do governo federal com direito ao Vale Gás, R$ 51,00 a cada 2 meses. Mesmo com a inflação que não para de subir, com os juros que acompanham essa alta e com os aumentos no preço do botijão de gás nos últimos 6 meses, o Vale Gás ficou menor. O benefício, que em fevereiro foi de R$ 52,00, hoje passou a R$ 51,00. R$1 a menos que vai para o bolso do brasileiro de baixa renda. O auxílio é para ajudar na compra do botijão de gás de 13 quilos, que custa em média mais de R$ 100,00. De acordo com o Ministério da Cidadania, o auxílio vai ser para 5,39 milhões de famílias, no valor total de R$ 275 milhões de reais. Mas por que o Vale Gás diminuiu? A justificativa do Ministério da Cidadania foi de que o valor do benefício é de no mínimo 50% da média do preço nacional de referência do botijão de 13 quilos de gás, o GLP, conforme determina a Lei nº 14.237 de 2021. Mesmo com a diminuição do número de famílias a serem beneficiadas, 190 mil a menos que no mês de fevereiro, o valor total destinado ao pagamento também reduziu. São 4 milhões de reais a menos no orçamento do governo. Tem direito ao Vale Gás as famílias inscritas no CadÚnico, que é o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Social com renda familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo nacional, ou seja, R$ 606,00. Também tem direito ao auxílio famílias que tenham beneficiados da Prestação Continuada da Assistência Social, o BPC, que prevê um salário mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 anos ou mais que comprovem não ter como se manter. É importante lembrar que a lei estabelece o auxílio de preferência às famílias com mulheres vítimas de violência doméstica que estejam sob o monitoramento de medidas protetivas de urgência. Mesmo com o aumento do preço nos 6 meses anteriores, o valor do Vale Gás de abril teve redução. Dados do IBGE mostram que nos 12 meses até março, o preço do gás de cozinha para o consumidor final acumulou alta de 29,56%. A Petrobras reduziu o preço do gás de botijão vendido às distribuidoras. Assim, o preço médio de venda do botijão de 13 quilos fica em R$ 54,94, o equivalente a uma redução de 5,58%. Os cartões e senhas utilizados para o saque do Auxílio Brasil podem ser usados também para o recebimento do Vale Gás. E o saque para o benefício pode ser feito nas lotéricas correspondentes, Caixa Aqui e também terminais de autoatendimento.
O benefício pode ainda ser pago em poupança social digital do Caixa Tem. O valor fica disponível para saque por 120 dias. Você pode consultar o benefício pelo aplicativo Auxílio Brasil, aplicativo Caixa Tem e atendimento Caixa pelo telefone 111. Em caso de dúvidas, é bom entrar em contato com o Ministério da Cidadania no telefone 121. E os contribuintes de São Paulo têm prazo apenas até amanhã para resgatar os créditos da nota fiscal paulista. São 14 milhões de reais que ainda não foram sacados. Os contribuintes têm até o dia 15 deste mês para solicitarem a transferência de quase 14 milhões de reais na nota fiscal paulista. O crédito é liberado para resgate mensalmente e é referente aos documentos fiscais emitidos nos 4 meses anteriores. Para solicitar os créditos da nota fiscal paulista, existem as opções de transferência para conta corrente ou poupança de mesma titularidade ou a possibilidade de abater no valor do IPVA. É possível realizar esses pedidos no site da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo ou pelo aplicativo oficial da Nota Fiscal Paulista. De acordo com a Secretaria, os recursos que não forem solicitados devem voltar ao Tesouro Estadual e serem repassados para as áreas de saúde, educação, segurança pública e assistência social. Gente, são vários consumidores em São Paulo desligados. Aí uma quantia importante, são 14 milhões de reais para muitos contribuintes. Deve ter uma importância considerável ainda a ser resgatada e o prazo é só até amanhã. Em Minas Gerais, a reação impensada e inusitada de uma mulher que, no momento em que estava sendo assaltada, decidiu partir para cima do ladrão, tomou conta das redes sociais essa semana. Olha só o que aconteceu. O fato aconteceu no município de Passos, em Minas Gerais. As imagens são gravadas por uma câmera de segurança. É possível ver uma mulher lutando contra um assaltante. Ela fez de tudo para impedir o roubo da moto. O ladrão bate na mulher várias vezes. A série de agressões assusta. Ele tenta fugir com a moto, mas não consegue. Tanta coragem deixou o ladrão sem escolha. As imagens impressionam mesmo. O suspeito do crime é um menor de idade e, com toda essa confusão, ele foi apreendido e levado para a delegacia do menor. A mulher, que foi vítima dessa tentativa de assalto, que reagiu, teve ferimentos leves e passa bem. Gente, foi um ato heróico, isso está sendo considerado dessa forma por várias pessoas nas redes sociais, mas a atitude impensada que ela teve pode levar a consequências muito, muito trágicas. Imagina se o rapaz estivesse armado, a situação poderia ter sido muito pior e é por isso que as autoridades de segurança sempre dão um alerta, aos cidadãos. No momento de um assalto, jamais reagir, justamente para evitar, as chances de que o pior possa vir a acontecer. Nosso assunto agora é a peregrinação Caminhos de São Paulo, Turquia e Grécia, julho de 2022. Venha junto com a TV Evangelizar, a Peregrina Brasil e com o padre Evandro Landri e a Missão Guadalupe conhecer os locais onde o grande apóstolo Paulo percorreu evangelizando na Turquia e na Grécia. 16 dias de espiritualidade com imersão na Bíblia e na cultura destes dois países. Vamos conhecer de perto Atenas, Hidra, Poros, Égina, Santorini, Corinto, Esmirna, Éfeso. No roteiro você também vai poder conhecer a Capadócia, a terra de São Jorge, e fazer um incrível passeio de balão. Vai visitar a cidade de Tarso, onde Paulo nasceu, e por último conhecer Istambul, a antiga Constantinopla. Peregrinar nos faz entender melhor as Sagradas Escrituras. Peregrinar também é evangelizar. Peregrina Brasil e TV Evangelizar, realizando o seu sonho, é a nossa missão. Uma atração incrível é uma das dicas de passeio para este feriadão de Páscoa na região de Curitiba. É um parque jurássico tomado pelos dinossauros que está instalado no Bosque da Uva, em Colombo. E é para lá que nós vamos a partir de agora, aqui no nosso telão, ao vivo, com o nosso repórter Sérgio Júnior. Muito boa tarde para você, Serginho. Programa imperdível aí para a criançada nesse feriadão.
Exatamente, Odilon, muito boa tarde para você, muito boa tarde a todos que nos acompanham no Pauta Aberta. Começou no dia 9 de abril essa exposição com os dinossauros e vai até a próxima segunda-feira, no dia 18. E hoje, mesmo com o tempo meio fechado, as crianças apareceram. A trilha começa bem ali, ó, no início da terra de dinossauros e segue por essa trilha e vai andando pela floresta e você consegue identificar dinossauros. Também tem alguns que ficam aí em cima de carros, tem uns que ficam descansando também ali, dormindinho, e tem um grandão, que é o titanossauro, que fica observando as crianças e as pessoas que passam. Essa programação tão especial funciona amanhã no feriado, e também as crianças que quiserem estar acompanhando aí outras atividades aqui no Bosque da Uva, tem comida, tem barraquinhas com atividades, a gente consegue identificar, tem bastante gente aqui participando dessa feira tão especial. Na semana passada, mais ou menos 15 mil pessoas visitaram o parque aqui em Colombo. E a atração vai até o dia 18, que é na próxima segunda-feira. Então, uma boa opção aí para quem quiser curtir o feriado e também o final de semana aqui em Colombo ou na região aí de Curitiba. Volto com você, Odilon. Tá certo, Serginho. Muito obrigado pelas suas informações. Até a próxima. Destacando, né, gente, essa atração incrível aí na região de Curitiba, que vai até a próxima segunda-feira. A entrada é de graça e está sendo realmente um sucesso, né, principalmente entre a criançada que se diverte aí pelo belíssimo Bosque da Uva na cidade de Colombo. E nesta quinta-feira santa, no Vaticano, na Basílica de São Pedro, o Papa Francisco celebrou a Missa do Crisma para milhares de fiéis. O Papa Francisco pediu orações por ele nesta quinta-feira santa para que seja fiel ao ofício apostólico que lhe foi confiado. O sumo pontífice também denunciou as atitudes mundanas de alguns padres. A mundanidade de andar cercando a própria glória A atitude mundana de buscar a própria glória nos rouba a presença de Jesus, humilde e humilhado, o Senhor que se aproxima de todos, o Cristo que sofre com todos os que sofrem, que é adorado por nosso povo, que sabe quem são seus verdadeiros amigos. Um padre mundano nada mais é do que um pagão clericalizado. Não é outro que um pagano clericalizado. As declarações foram feitas durante a Missa do Crisma, cerimônia de bênção dos Santos Óleos. Na Semana Santa, a Igreja Católica realiza vários rituais para celebrar a paixão de Cristo, sua morte e ressurreição. Este também é o dia do tradicional lava-pés. A Sexta-feira Santa apresenta o drama da morte de Cristo no Calvário. Ao longo da Quaresma, muitos fiéis realizam a Via Sacra como uma forma de meditar o caminho doloroso que Jesus percorreu até a crucificação e morte na cruz. No Sábado Santo, segundo a tradição católica, Cristo está no sepulcro e os fiéis meditam a paixão e morte e a descida à mansão dos mortos. O Domingo da Ressurreição é o dia santo mais importante da religião cristã. Depois de morrer crucificado, o corpo de Jesus foi sepultado. Ali permaneceu até a ressurreição, quando seu espírito e seu corpo foram reunificados. As informações são da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Veja a seguir os 50 dias de guerra na Ucrânia. Nesta quinta-feira, o governo ucraniano afirma que atingiu com um míssil e causou sérios estragos no principal navio da frota russa, que está no Mar Negro. Aproximadamente 500 militares russos foram obrigados a deixar às pressas a embarcação. Pauta Aberta está de volta para esse segundo bloco. Estamos ao vivo para todo o país, 4h41 da tarde agora. Você de casa, sempre ligadinho na TV Evangelizar. Muito obrigado pela sua companhia. Nosso assunto agora é a guerra, né? A invasão das tropas russas à Ucrânia está completando hoje 50 dias. E na Ucrânia invadida, neste período, dezenas de cidades foram bombardeadas, são milhares de mortos, milhões de refugiados que procuraram abrigo em outros países, como Polônia, Hungria, Romênia, os países ali da fronteira e tantos outros.
Mas apesar dos estragos, de acordo com analistas internacionais, a ofensiva russa ficou distante daquilo que inicialmente estava planejado por Moscou. Ao ocupar o território ucraniano, Vladimir Putin acreditava na fuga dos líderes ucranianos e numa rápida rendição do país, o que jamais sequer esteve perto de acontecer. A Ucrânia, devastada e enfraquecida, sempre reage. Hoje, o navio russo foi atingido no Mar Negro pela resistência ucraniana em Odessa. Era o navio mais importante da frota russa no Mar Negro. O Moskva, que estava atracado no porto de Odessa, foi atingido por um míssil ucraniano, de acordo com informações do governador de Odessa. O navio sofreu severos danos na estrutura, tanto que toda a tripulação de aproximadamente 500 militares foi obrigada a deixar a embarcação. De acordo com a versão das autoridades militares da Rússia, houve um incêndio a bordo que atingiu a munição, o que causou os estragos que comprometeram o navio. Este foi o segundo grande navio militar da Rússia atingido nesta guerra. Muito bem equipado, era deste navio que partiam dezenas de mísseis nos ataques à Ucrânia. A ofensiva russa continuou forte nesta quinta-feira. Em Kharkiv, os mísseis atingiram alvos civis e pelo menos 4 mortes já foram confirmadas. Os ataques russos de hoje destruíram também uma ponte no caminho para Izium, localizada entre Kharkiv, no norte, e Luhansk, mais a leste do país. A vice-primeira-ministra Irina Vereshchuk afirmou hoje que o governo da Ucrânia abriria 9 corredores humanitários para a retirada dos civis. 4 deles com destino a Zaporizhia, partindo de Mariupol, também das cidades de Berdiansk, Tokmak e Enerhodar. Neste caso, as pessoas precisavam sair em carros particulares. Os outros 5 corredores abertos partiam hoje de 5 cidades na região separatista de Luhansk: Lysychansk, Severodonetsk, Popasna, Rubizhny e Hirsk, com destino a Bakhmut. A condição para a liberação dos corredores humanitários era o cessar-fogo, garantido pela Rússia. Nestas imagens divulgadas ontem, o governo da Rússia afirma que está uma parte dos mais de 1.000 militares ucranianos que teriam decidido entregar armas na devastada cidade de Mariupol. Perto de Kiev, desde que as tropas russas deixaram a região, 765 corpos já foram encontrados em cidades próximas, de acordo com as autoridades locais. No cenário diplomático internacional, é outra movimentação política que preocupa o Kremlin. A Suécia e a Finlândia, 2 países da Escandinávia, estão mais próximos de ingressar para a OTAN, a aliança militar do Ocidente. Dmitry Medvedev, ex-primeiro-ministro russo, presidente do Conselho de Segurança da Rússia, em tom de ameaça, afirmou que se de fato isso acontecer, as defesas de Moscou serão deslocadas, inclusive com armas nucleares, imediatamente para a região de fronteira com a Escandinávia. A Rússia tem uma fronteira de 1.300 quilômetros com a Finlândia. De acordo com declarações da primeira-ministra da Finlândia, a decisão de entrada ou não para a OTAN deverá ser confirmada nas próximas semanas. A primeira-ministra da Suécia disse que essa decisão depende de uma consulta ao Congresso em Estocolmo e, portanto, deverá ter uma decisão até o mês de maio. Nos Estados Unidos, a Casa Branca anunciou que mais ajuda será enviada à Ucrânia: helicópteros, drones, canhões e carros para combate, que em recursos devem totalizar a soma de 800 milhões de dólares. O governo dos Estados Unidos também avalia encaminhar autoridades do alto escalão para se encontrar com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, o secretário de Estado americano Antony Blinken e o secretário de Defesa Austin Lloyd estão entre os mais cotados para esta missão e em breve podem, portanto, desembarcar na Ucrânia. E o principal suspeito de ter sido o autor dos tiros que levaram pânico ao metrô de Nova York, que deixaram quase 30 pessoas feridas esta semana, foi preso ontem, no centro da cidade. Ele pode ser condenado por terrorismo. Principal suspeito de ser autor do ataque a tiros no metrô de Nova York, Frank James deve enfrentar um tribunal federal nesta quinta-feira. O homem de 62 anos será indiciado por terrorismo após ser acusado de disparar 33 tiros contra um trem em Manhattan, em Sunset Park, na última terça-feira, deixando 29 feridos, sendo 5 das vítimas baleadas. O homem foi preso após 30 horas de buscas pela cidade. Sorridente, afirmou surpresa na demora da prisão.
Promotores federais imediatamente o acusaram de cometer ataques terroristas e outros atos de violência contra sistemas de transporte em massa. Se condenado, pegará prisão perpétua. Frank James virou suspeito após a chave de uma van alugada por ele ter sido encontrada no local do crime. Segundo o Departamento da Polícia de Nova York, a trajetória de Frank começou por volta das 8h30 da manhã, dentro do vagão do metrô, no Brooklyn. O homem colocou uma máscara de gás, detonou 2 bombas de fumaça e começou a atirar. Morreu hoje aos 55 anos de idade o ex-jogador de futebol, ídolo da torcida do Corinthians e da seleção colombiana, Fred Rincón. Ele não resistiu aos ferimentos que sofreu depois de um acidente no começo da semana. Após sofrer um acidente grave na madrugada da última segunda-feira, na noite de ontem, Rincón não resistiu aos ferimentos e morreu. No acidente, Rincón estava no banco do passageiro quando o veículo onde estava acabou cruzando o sinal vermelho e foi atingido por um ônibus. As outras 3 pessoas que estavam no mesmo veículo que Rincón passam bem. O motorista do ônibus, após passar por uma cirurgia na terça-feira, também passa bem. As autoridades locais seguem investigando a causa do acidente. Ainda não se sabe quem estava dirigindo o carro. Fred Eusébio Gustavo Rincón Valência, de 55 anos, deixa 2 filhos. Começou a jogar futebol no Atlético Buenaventura. Depois foi para o Tolima, mas se destacou mesmo na Espanha e na Itália, quando jogou no Real Madrid e Nápoles. Rincón também jogou no Palmeiras, mas seu maior momento foi no Corinthians. Ganhou 2 brasileiros e um Mundial de Clubes em 2000, quando foi capitão do time e levantou a taça. Um dos gols mais importantes de sua carreira foi pela seleção colombiana, na fase de grupos da Copa de 90, o gol de empate da Colômbia. Esse gol levou a seleção a uma inédita 8ª de final. Rincón também foi treinador de alguns times no Brasil, como São Bento, São José, Irati e Flamengo de São Paulo entre 2006 e 2011. O futebol de luto, né? Com a partida deste grande jogador aí que brilhou com a camisa do Corinthians e também da seleção colombiana. Copa Libertadores da América, jogando em casa ontem à noite, o Corinthians venceu com placar magrinho e no Clássico Mineiro, tudo igual entre Atlético e América. Veja os gols da noite. A noite de Libertadores foi de altos e baixos para os times brasileiros. O Corinthians venceu o Deportivo Cali por 1-0 na Neoquímica Arena. Caldeira contra marcou o gol que deu a primeira vitória do Timão na Libertadores. Atlético e América realizaram o Clássico de Minas na maior competição do continente. Melhor na partida e após perder inúmeras chances de gol, o Galo viu o América fazer o primeiro gol com Felipe Azevedo. O atual campeão brasileiro empatou o jogo na reta final e com direito à lei do ex. Ademir, que até ano passado era jogador do Coelho, empatou para o Galo e o jogo terminou assim, 1 para lá e 1 para cá. O Fortaleza, o Leão do Pici, foi até o Monumental de Núñez enfrentar o poderoso River Plate e perdeu por 2-0. Enzo Fernandes fez o primeiro dos milionários e De La Cruz anotou o segundo dos hermanos. Pela Sul-Americana, o Fluminense encarou o Júnior Barranquilla da Colômbia e perdeu por 3-0. Moreno abriu a contagem aos 10 minutos e Borja ampliou de pênalti no final do primeiro tempo. E Sambuesa fez o terceiro gol dos donos da casa no final da partida. O Cuiabá jogou contra o Racing na Argentina e perdeu por 2-0. Javier Correa fez o primeiro. E na etapa final, Alcaraz fez o segundo gol da equipe argentina. Quem também entrou em campo foi o Santos. O alvinegro praiano recebeu a Universidade de Quito. O Santos saiu na frente com Júlio aos 15 minutos. O time equatoriano empatou com Christian Borja e virou ainda no primeiro tempo com Minda. O Peixe conseguiu a reação no final do jogo, com Léo Batistão e Brian Angulo. E essa noite tem mais brasileiros pela Libertadores e pela Copa Sul-Americana. Na Arena da Baixada, daqui a pouquinho, o Atlético Paranaense recebe mais um adversário boliviano das equipes brasileiras. A segunda rodada da fase de grupos da Libertadores termina hoje e com presença brasileira em campo. Às 7 horas da noite, o Atlético Paranaense recebe na Arena da Baixada o The Strongest da Bolívia, em busca da primeira vitória na competição. Já o Bragantino está na Argentina para jogar contra o Vélez Sarsfield, no estádio José Amalfitani, às 9 horas da noite. Pela Sul-Americana, o São Paulo recebe no Morumbi o Everton do Chile para se consolidar como o líder isolado do grupo.
A partida está marcada para as 7h15 da noite. E em Porto Alegre, o Inter joga contra o Guairenha do Paraguai às 9h30 da noite. E a Sexta-feira da Paixão será celebrada de uma forma muito especial aqui no Santuário Nossa Senhora de Guadalupe, Jesus das Santas Chagas. Amanhã à noite, a partir das 7h30, a Camerata Antíqua de Curitiba, uma das orquestras de câmara mais consagradas do país, fará a apresentação da Paixão de Cristo. Será o primeiro concerto aberto ao público dessa temporada feito pela Camerata. Isso depois de todo esse período de pandemia aí. E nossos repórteres Fabiana Fantucci e Ivan Marcos acompanharam o ensaio antes do concerto. Olha só. Um ensaio para deixar vozes e instrumentos em perfeita sintonia. Os integrantes da Camerata de Curitiba se reuniram no Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe e Jesus das Santas Chagas para os últimos ajustes antes da primeira apresentação que abre a temporada de 2022. Tudo sob o olhar atento do maestro. Eu sempre brinco que fazer concertos, e principalmente esse tipo de concerto, que ele se assemelha muito a uma ópera, é uma operação de guerra para uma orquestra, porque são muitas e muitas pessoas envolvidas. A programação de ensaios dessa semana ela é muito meticulosa. Então, além da preparação musical, existe toda uma preparação de produção técnica muito elaborada para que a gente possa chegar no que precisa, que é esse congraçamento da emoção na hora do concerto. A obra escolhida é A Paixão segundo João, de Johann Sebastian Bach. Os capítulos mostram os momentos finais de Cristo, com a participação de 46 músicos, 6 solistas, coro e orquestra da Camerata. A proposta é emocionar. O roteiro da Paixão que está sendo feito esse ano foi um roteiro idealizado pelo maestro Roberto de Regina, foi o fundador da Camerata. Naquele momento, para deixar a execução da Paixão mais próxima do público, ele fez uma adaptação onde ele tira o evangelista, que é o evangelista. É uma pessoa que canta o texto do evangelho, mas no original em alemão. Então, naquele momento, ele sugeriu retirar a parte cantada em alemão e colocar o texto sendo narrado em português. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. A apresentação da Camerata acontece na Sexta-feira Santa no Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe às 7h30 da noite, com transmissão para todo o Brasil pela TV Evangelizar. Para nós é sempre um prazer muito grande estarmos aqui com a Evangelizar, já é uma parceria de alguns anos, e para nós é muito importante que um concerto, uma obra como essa, que é feita nas principais igrejas do mundo, nos principais teatros, nesse momento tão importante da humanidade, digamos assim, a gente possa contar justamente com uma igreja tão importante como aqui o Santuário Nossa Senhora de Guadalupe, não? E que faz essa transmissão maravilhosa e que para as pessoas de todo o Brasil possam ter acesso também a essa cultura e que a gente tanto batalha e que faz tão bem para o espírito, para a alma e com compromisso com a nossa fé. Depois desses 2 anos onde nós estivemos tão afastados, poder vir para cá, trazer esse momento de congraçamento entre público, plateia, televisão, todo mundo que vai nos assistir, vai ser de uma emoção muito grande, com toda certeza. Concerto imperdível, hein, gente? E eu vou repetir aqui, vai acontecer em Curitiba, no Santuário Nossa Senhora de Guadalupe, Jesus das Santas Chagas, com entrada franca. Nesta celebração da Paixão de Cristo, o concerto começa a partir das 7h30 da noite. E no sábado, também em Curitiba, a mesma apresentação da Camerata vai acontecer na Capela Santa Maria a partir das 7h30. Para o concerto de sábado, o ingresso custa R$ 35. Tá aí a dica que a gente deixa, programa super especial aí para este fim de semana. E agora, com imagens da Camerata e a música da Camerata, eu me despeço de você. Como amanhã a programação será especial, porque é Sexta-feira Santa, não teremos o Pauta Aberta. E aqui eu desejo a você, de casa, um ótimo feriado, uma feliz e abençoada Páscoa. E a gente volta a se encontrar na segunda-feira à tarde, na TV Evangelizar. Tchau, tchau, feliz Páscoa e até lá!